E hoje o Senhor me permite ministrar aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28. Nós vamos ter aqui no capítulo 28 alguns pontos importantes para nós. O primeiro deles é o plano que o Senhor deu a Davi para construir o templo, que mais tarde vai ser chamado Templo de Salomão. Depois nós temos no início aqui do capítulo 29, a generosidade do rei Davi e de todo Israel, doando para a edificação desse templo, do Senhor, que vai ficar conhecido como Templo de Salomão, porque apesar de Davi ter recebido a planta, quem vai construir vai ser Salomão. Então depois temos a generosidade de Davi e também de todo Israel acerca desse templo. E por final, ainda no capítulo 29, nós temos a oração do rei Davi para a edificação desse santuário. Então eu entendo que fica claro para nós o coração de Deus quando nós vamos edificar qualquer coisa para Ele. A primeira coisa é Deus dá os planos. Vou falar de novo. Nós não edificamos nada para Deus que tenha origem na nossa mente. Nós edificamos para Deus as coisas que Deus nos dá o plano. Então essa é a primeira coisa. Deus deu para Davi um projeto. A segunda coisa é, se nós vamos edificar para Deus, precisamos viver para Deus. De novo, se nós vamos edificar para Deus, precisamos viver para Deus. O avanço lento da igreja, eu tenho dito isso aqui já há alguns anos. Desde que nós viemos para esse prédio, eu tenho falado sobre isso. O avanço lento da igreja, o avanço tímido da igreja, ele só está assim, só acontece assim, porque ao invés de vivermos para Deus, nós decidimos viver para nós mesmos. Consegue entender ou não? Olhe para essa pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar e diga assim: você foi chamado para viver para Deus, não para você? A vida que você tinha no mundo, onde você vivia para você, ela encerrou quando Jesus entrou na sua vida. Porque aquele que por você morreu, ou melhor, ressuscitou, ele não morreu e nem ressuscitou para que você vivesse para você mesmo. Ele morreu e ressuscitou para que você vivesse para Ele. Você sabe que, às vezes eu penso que nós não vivemos uma vida para Deus, porque nós não entendemos de onde Deus nos tirou. E aí, você, desapercebidamente, continua vivendo para você. De onde Deus nos tirou? Da depravação total. Da ausência total de Deus. Da incapacidade total de buscá-lo. Não havia em nós, não havia no homem, qualquer possibilidade de buscarmos a Deus. Vivíamos na morte, em total depravação. Não havia bem nenhum em nós. Consegue entender? Um homem sem Deus, ele está totalmente depravado. Você precisa compreender isso. Talvez não se fale isso mais nas igrejas, né? Da necessidade do homem sem Deus de ter vida novamente. Porque vivíamos na morte. Estávamos afastados de Deus. E não havia em nós qualquer possibilidade de buscá-lo. Porque não é o homem quem busca Deus. É Deus quem busca o homem. Porque o homem caído, ele não deseja qualquer contato ou conexão com Deus. Então, veja, você só está aqui por um ato de Deus em sua direção. E a sua resposta a Deus é que te trouxe aqui. Mas se Deus não toma a iniciativa de amar você, quando você estava perdido no mundo,
em total depravação, você jamais pensaria em buscá-lo. Eu vou dizer de novo. O homem caído não tem a capacidade de entender que precisa de Deus. Porque ele é totalmente mau, ele é totalmente depravado. Nós chamamos isso, numa teologia, que ainda que eu não seja calvinista, mas é uma teologia mais calvinista, de depravação total. Esse é o primeiro ponto, né, dessa teologia. O homem é depravado, e é um ponto em comum, sabe? Tanto entre calvinistas como entre pentecostais. É um ponto em comum. Todos reconhecem que o homem sem Deus não tem a capacidade de buscar a Deus. Que essa foi uma ação de Deus para o homem, quando Deus decidiu, por sua graça, salvar o homem, amar o homem. Ou seja, o meu amor por Deus é resultado do amor de Deus por mim. Na Bíblia está escrito assim, ó: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Consegue entender? Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Não havia qualquer possibilidade. Então Deus derrama incondicionalmente a sua graça sobre nós. E essa graça faz com que você aceite o favor de Deus. A oferta de Deus, que é Cristo. Consegue pegar, gente? Está conseguindo perceber? E esse Cristo, na cruz, faz expiação pelos nossos pecados. E esse Cristo que vence a morte, nos dá vida novamente, e voltamos a viver. Mas agora, não como antigamente, onde vivíamos para nós mesmos. Agora nós vivemos para Ele. Se você ainda não vive para Jesus, você ainda não compreendeu nada da fé cristã. Consegue entender ou não? Eu tenho dito a alguns amigos ministros que nós precisamos entender o que é o chamado para o ministério. Ser chamado para o ministério não é viver da igreja, é viver para a igreja. E são coisas diferentes. Porque quando eu fui chamado para o ministério, eu não recebi um convite para o emprego. Então, eu não vou viver da igreja, eu vou viver para a igreja. Significa que eu não vou viver uma vida onde a igreja vai me dar, eu vou viver uma vida onde eu vou me entregar à igreja. E é totalmente diferente. Viver da igreja e viver para a igreja. Nós, os ministros, fomos chamados para vivermos para a igreja. O que significa é que tudo que nós somos e tudo que nós temos está à disposição da igreja para a obra do evangelho que Cristo Jesus nos chamou. Deixamos de ser donos da nossa própria vida, deixamos de ter tempo com a nossa família, deixamos de ser dono do nosso patrimônio, para que tudo isso esteja à disposição do reino de Deus. Esse é o chamado para o ministério. Não é uma brincadeira ser chamado para o ministério. Ser chamado para o ministério não é realmente vir para a igreja, arrumar um emprego onde ninguém vai me pagar um salário. Isso é a cabeça de gente doente que não entendeu o evangelho. É a cabeça de gente sem noção, que está totalmente perdido. Quando eu fui chamado para o evangelho, eu fui chamado a não mais viver para mim. Já não interessa a minha vida, já não interessa a minha condição, já não interessa mais nada que diz respeito a mim, ou que vai me deixar feliz, ou que vai me deixar alegre, ou que vai me dar, sabe? Não quer dizer que viver o evangelho ou o ministério vai ser uma vida de sofrimento ou tribulação, mas quer dizer que você precisa estar preparado para isso, porque foi para isso que você foi chamado. E todas as vezes que você passar por isso, você sabe que é isso que você vai viver, e você não vai ficar triste por isso, porque você foi chamado para morrer. Está conseguindo entender ou não? Você foi chamado para morrer, para viver uma vida onde você está crucificado com Cristo para essa vida natural, para essa vida
temporária para ser recompensado na eternidade. Você tem que ver a sua cara de desconfiado, como é que você me olha quando eu falo isso. Mas é isso mesmo. Por mais que não seja mais comum a gente ouvir, é isso mesmo. O texto diz claramente: aquele que por nós morreu e também ressuscitou, não morreu para que vivêssemos para nós mesmos. Ele morreu para que nós vivêssemos para Ele. Consegue entender ou não? Então, quando o Senhor te chamou, Ele não te chamou para fazer parte de uma organização religiosa. O Senhor não te chamou para fazer parte de uma igreja. O Senhor te chamou para ser igreja. E como que eu me torno igreja? Morrendo para mim e vivendo para Ele. Sabe, básico da nossa fé é Jesus Cristo chamando os apóstolos para o ministério. Quem lembra? Quem lembra desses textos? Quem lembra? Lembra? Os apóstolos largavam tudo e iam atrás de Jesus. Porque o chamado foi para deixar de viver para você e viver para Ele. Então eles largavam, os pescadores largaram seus barcos de pesca. Eu não sei se você já leu, mas os pescadores tinham até empregados. Eles eram donos dos barcos. Eles eram pessoas que estavam trabalhando, produzindo para si, para sua família, para o seu futuro. Eles largaram tudo e foram atrás de Jesus. Porque o chamado é esse: largue a sua vida e venha viver para mim. Quando nós temos essa clareza, nós entendemos que agora nós vamos fazer a obra do Senhor. E a primeira coisa é receber do Senhor o plano. O projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Edificar a sua igreja. Deus não tem outra obra na terra a não ser edificar a igreja formando Cristo em nós. Ah, irmão, essa hora era importante que você falasse alguma coisa para eu saber que você está entendendo, poxa. Vamos de novo. Deus não tem outra obra na terra a não ser edificar a igreja, formando Cristo em cada um de nós. Essa é a única tarefa de Deus na terra, essa é a única obra de Deus na terra. Deus não tem duas obras na terra, Ele só tem uma: edificar a sua igreja. Então todos nós devemos fazer o quê? Viver para a edificação da igreja. É só para isso que nós vivemos. Pastor, você não está sendo radical? O evangelho é radical. Irmão, você notou tanto que o evangelho é radical? Começa com Jesus nascendo de uma virgem. Você já viu isso em algum lugar? Não, irmão, o negócio é radical. Está conseguindo entender ou não? Ele nasce de uma virgem, por obra do Espírito Santo. O céu planta uma semente na terra. É radical. E por que o céu faz isso? Porque na terra não existe mais aquilo que no céu tem. E o que tem no céu? A vida de Deus e a imagem de Deus que o homem perdeu. Deus planta de novo uma semente para devolver a sua vida, para devolver a sua imagem. Consegue entender? Outro dia eu encontrei uma pessoa que falou assim para mim: eu não consigo crer no dízimo. Eu falei: é difícil crer em dízimo? Ele falou: muito. E que uma virgem deu à luz é fácil? Irmão, põe na sua cabeça: nada no evangelho é simples, a não ser Jesus. Tudo é muito complexo. Tudo requer muita fé. Entende ou não? Tem uma mulher jovem em Nazaré, dizendo que foi visitada pelo Espírito Santo e que ela recebeu uma semente divina e que ela virgem vai dar à luz.
E o anjo que apareceu para anunciar isso para ela tem até um nome. Gabriel chama o anjo. O anjo apareceu, deu o nome dele, e ele falou o endereço, ele falou assim, ó, eu assisto diante de Deus. E eu vim aqui te dizer que você vai ser visitada pelo Espírito Santo. Você vai conceber e vai dar à luz ao menino. A cabeça da mulher é igual a nossa. Ela falou assim, como vai ser isso se eu não conheço homem nenhum? Menino nasce quando uma mulher conhece um homem. E eu não conheço nenhum homem. Aí o Espírito Santo vai descer sobre ti. E você conceberá e dará à luz. Irmão, um negócio que começa desse jeito é muito radical. Está conseguindo entender ou não? O Evangelho de Cristo já começa assim, dizendo que Jesus nasceu por profecia. E nasceu de uma jovem que não conhecia homem. 30 anos escondido, ministerialmente escondido. Até que, nas bodas de Caná na Galileia, como está no Evangelho joanino, ele opera o primeiro milagre. Pelo menos o primeiro relatado ali. Porque acaba o vinho de uma festa de casamento, e a mãe vai até ele e fala assim, você tem que resolver. Agora imagina, essa mulher sabia quem ele era. E ele vai lá e transforma água em vinho. Você sabe que a água é um símbolo de purificação da velha aliança. A água é um símbolo de purificação da velha aliança, por isso as abluções cerimoniais, essas lavagens ritualísticas, cerimoniais do velho pacto. Veja, João Batista não era cristão. Parece escandaloso, né? Mas o Cristo nem ser revelado tinha, quando João Batista já batizava. Esses batismos, igual de João Batista, são abluções da época da lei. São as lavagens cerimoniais da época da lei, porque a água simboliza esse velho pacto, essa velha aliança. Quando Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, importa nascer da água, ele não estava falando do batismo cristão, não existia batismo cristão. Quando Jesus disse, importa nascer da água, ele está falando das abluções, das purificações do passado. Ele está dizendo, olha, importa que vocês sejam purificados pela água, mas que também vocês recebam o Espírito novo, um novo Espírito, que você nasça de novo, por meio do Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, você tem que ser purificado, totalmente purificado. Mas ele está falando lá de Ezequiel, quando se prometeu, Deus prometeu, eu vos purificarei com água, vou aspergir água sobre vocês, vou purificar vocês, e vou colocar dentro de vós o meu Espírito, e vos darei um novo coração. Então quando Jesus fala com Nicodemos, é disso que ele está falando, ele não está falando de batismo cristão. Então essas abluções, essa lavagem na água, simbolizam a velha aliança. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está fazendo aí uma migração de aliança. Então agora você não vai mais ser purificado na água das abluções, dos rituais judaicos. Você vai ser purificado pelo sangue que eu, o Cristo, vou derramar sobre você. É uma mensagem simbólica, é uma mensagem alegórica, para que a gente compreenda que está acontecendo nesse exato momento do primeiro milagre, uma troca de aliança. Vamos deixar o velho, vamos viver o novo, vamos deixar a purificação que deve acontecer a cada ano para uma purificação permanente. Está conseguindo pegar ou não? Quem está conseguindo entender? Irmão, aí esse Jesus, só no
no Evangelho de Marcos, eu vou pintar o cenário para você. Só do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, diferente dos outros dois sinóticos, Mateus e Lucas, Jesus não é apresentado desde criança. Não fala como ele era quando criança, como nasceu, nada. No Evangelho de Marcos você já tem a cena de Jesus adulto. É um homem que vai fazer uma viagem para Jerusalém. Ele vai sair do norte de Israel, da Galileia, e ele vai em direção a Jerusalém. E o termo usado vai ser: Jesus sobe a Jerusalém. E por que sobe, se ele está indo do norte para o sul? Porque Jerusalém está sobre 7 montes. Então qualquer que vai a Jerusalém tem que ser elevado. Subir a Jerusalém é uma alegoria de elevação em direção a Deus. Então Jesus sobe a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele entra no santuário de Deus. Ele vê o santuário de Deus. E nesse mesmo dia ele sai e dorme fora do santuário. Ele faz uma inspeção no santuário. E no dia seguinte o que Jesus faz? Purifica o santuário. Vai lá e solta os animais. Solta as aves. Derruba a mesa dos cambistas. Faz um chicote, sai batendo no pessoal e dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões e salteadores. E ele diz: vai se cumprir a profecia. O zelo da tua casa vai me consumir. Porque por causa disso eles vão pegar ele e vão matá-lo. Aí está o start para que em Jerusalém, nessa única viagem onde Jesus não volta para a Galileia. Os outros evangelhos apresentam Jesus indo e voltando, várias vezes. Em Marcos ele só vai. Ele vai e ali mesmo, em Jerusalém, ele experimenta a sua paixão, morte e ressurreição. E esse Jesus que em Jerusalém sofre sua paixão, morte e ressurreição, preste atenção, vive isso de maneira milagrosa. Porque, olhe bem, ele morreu na tarde de sexta-feira. O sepultaram antes do pôr do sol, o início do Shabat. Ele foi sepultado no túmulo de um amigo, porque não tinha sequer sepultura. Então ele foi sepultado em uma cavidade, em uma rocha, em uma sepultura que pertencia a um homem chamado José de Arimateia. Jesus pegou a sepultura emprestada por um final de semana, depois devolveu. Não, tem que ter fé para crer nisso. Porque havia boatos de que ele ia ressuscitar. Os sacerdotes sabiam disso. E o que fizeram? Colocaram uma pedra gigante na frente da sepultura e puseram guardas. Conseguiu entender ou não? No primeiro dia da semana, o domingo, a Bíblia vai dizer, no dia imediato ao sábado, a pedra foi removida sem o auxílio de mãos. E ele saiu andando lá de dentro. Irmão, quando foi que você viu isso? Um morto sepultado se levantar e sair andando depois de 3 dias? Então tem que ter muita fé para crer no Evangelho. O Evangelho é radical. Irmão, ele fala de um cara que nasceu por uma virgem, de um homem que morreu e voltou dos mortos. Você está conseguindo entender ou não? Não tem nada leve no Evangelho, não. O negócio é radical demais. Então, se você tem dificuldade para crer em coisa boba, como é que você crê nessas coisas que são, para mim, extraordinárias? Então a pergunta é, será que você está crendo mesmo ou será que você só está fazendo parte de um clube evangélico? Porque, irmão, é legal você estar onde tem gente. Entendeu? E a outra, é muito legal onde as pessoas pelo menos aparentam ser simpáticas. Consegue entender? É legal você estar num lugar onde as pessoas estão abertas a novas amizades. Mas isso não é o Evangelho.
Consegue entender? A gente pode transformar a nossa comunidade de fé em uma comunidade social, se a gente não se atentar para aquilo que a gente precisa crer. Quem está conseguindo pegar o que eu estou dizendo? Eu estou tentando falar de coisas aqui para você que precisam sacudir você para você entender onde é que você está posicionado, poxa. Porque se for só para fazer social, vamos de noite, irmão. Por que acordar cedo? Está envolvido muita fé. Isso aqui envolve muita fé. Está conseguindo entender ou não? Aí os guardas viram Jesus sair da sepultura. Mas sabe qual foi o boato que espalhou? Os discípulos dele foram lá, roubaram o corpo e disseram que ele ressuscitou e sumiram com o corpo. Esse foi o boato que espalhou na cidade. Se fosse hoje, nem sei se você ia estar convencido de que ele ressuscitou. Porque você dá mais ouvido a boatos do que a verdade. Vou falar de novo. Você dá mais ouvido a boatos do que a verdade. A verdade do Evangelho está na Escritura, mas você dá ouvido aos boatos, não às Escrituras. E o boato forte que rolou naquele dia foi roubar o corpo dele. Os sacerdotes pagaram para que os soldados, mentindo, dissessem que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E sabe o que os soldados fizeram? Pegaram o dinheiro e mentiram. Então a conversa que espalhou em Jerusalém foi roubar o corpo do cara, só para falar que ele ressuscitou. Esse boato impediu quantas pessoas de crer? Porque quando você dava testemunho e ele ressuscitou, o pessoal dizia, não, é um boato, roubaram o corpo dele. Entende que os boatos te impedem de crer na verdade? E que você não tem que dar atenção a boatos, e sim às Escrituras? Sacode quem está perto de você e diga assim, a sua fé é radical, irmão. Hein? Nós somos radicalmente evangélicos, né? Significa que nós cremos em Jesus de forma radical, irmão. É radical demais. Eu acho muito radical. Aliás, quando eu estava na faculdade de teologia, eu brigava o tempo todo por causa desse assunto. Eu dizia para o professor, você tem certeza que a mulher deu à luz virgem? Não, porque eu era muito cético. Eu cheguei na faculdade de teologia, irmão, para fazer teologia, não foi para professar fé. Então eu discutia mesmo, eu questionava. Eu falava, mas não é possível, isso aí não... Será que eles não arrumaram isso aqui, uma fornicação, e não inventaram essa história com medo de apanhar? Não, porque a mulher ia ser chicoteada, o cara podia ser até morto. Pô, é fácil arrumar uma história. Consegue entender que tem que ter muita fé? Tem que ter fé para crer nisso. Agora, depois que você crê nisso, o que mais é difícil para você crer? O que era difícil de você acreditar, você já acreditou. A Virgem deu à luz, o homem ressuscitou dos mortos. Foi assunto ao céu, eu nunca vi ninguém sair voando. Ele foi o único que eu ouvi falar. O resto está sempre amarrado em alguma coisa. Você está pegando? Quem está pegando? Quem entendeu? Então diga, agora que eu creio nessas coisas tão radicais, qual é a dificuldade de crer nas coisas simples? Bom, de crer que Deus nos chamou a edificar a igreja e que para isso nós temos que entregar a nossa vida. Preste atenção, nem todo mundo vai entregar a sua vida sendo pastor. Tem gente que vai viver para Jesus sendo advogado. Tem gente que vai viver para Jesus sendo dentista. Tem gente que vai viver para Jesus sendo médico. Tem gente que vai viver para Jesus sendo caminhoneiro. Tem gente que vai viver para Jesus sendo pedreiro. Não quer dizer que todo aquele que vai viver para Jesus vai fazer a mesma tarefa, as mesmas funções. Porque nós podemos viver para Jesus em qualquer uma dessas situações. Agora, nós vivemos para Ele, não para nós. Quando Ele requer de nós a construção da sua obra, nós estamos todos ali. O que significa que nós temos que agora entender o que é prioridade. Se eu já não vivo mais para mim, vivo para Ele,
que é prioridade para mim? Porque tem um monte de gente que quando você chama eles para edificar o reino, sabe o que eles falam? Eu marquei o beat. Eu marquei o beat. Agora eu não posso desmarcar o beat. Como que eu vou desmarcar o beat? O que vão pensar de mim? Ok, então Jesus é o segundo plano. O beat é o primeiro. Pastor, isso é radical demais. Sua fé é radical. Só você que não entendeu. Consegue entender ou não? E aí você, irmão, vamos edificar o reino. Vamos edificar a igreja, vamos servir, vamos trabalhar. Pastor, marquei o cinema. Tem que ir para o cinema, porque já marquei com todo mundo. Irmão, em que planeta que você está vivendo? Nós estamos vivendo um apocalipse. E a sua prioridade é ir para cinema, para jogar beat. E as pessoas morrendo. Sem Deus. Porque o evangelho não avança. Porque nós somos tímidos. Nós estamos reunindo aqui, em média, 2.000 pessoas por domingo. Irmão, nós tínhamos que estar reunindo 5.000 pessoas. Porque, olha bem, a nossa cidade só tem 130.000 pessoas. E a maioria delas não tem Jesus no coração. O que significa que a gente tem trabalho demais. Para ficar dando desculpa para Jesus. Entenda, irmão, não estou falando que você não tem que ter lazer. O que eu estou dizendo é qual é a sua prioridade. Eu também jogo beach tênis. Não, beach tênis não, eu jogo pado. Beach tênis tem areia, é muito difícil. Mas se eu estiver lá jogando pado e você me chamar para qualquer coisa no reino, eu jogo a raquete no chão, não olho nem para trás. Porque eu fui chamado para viver para Jesus. Consegue entender ou não? Então aqui em Crônicas, o rei Davi recebeu uma planta para edificar uma obra para Deus. Mas Deus é um Deus de gerações. E ele já vai mostrar aqui no livro das Crônicas que Davi recebe a planta de um templo, que quem vai construir é Salomão. O que significa que o que nós estamos fazendo agora é preparar tudo e deixar tudo adequadamente preparado para que os que vêm depois de nós possam edificar aquilo que Deus deseja. O nosso papel é preparar, é transmitir a visão, é transmitir o projeto. Os planos que Deus deu a Davi, Deus deu uma planta para Davi. O que é essa planta? É a visão, é o desenho daquilo que Deus quer que seja construído. E Davi vai se preparar para construir, e Deus vai dizer, não, quem vai construir é Salomão. Você é um homem guerreiro, você matou muita gente, então faz essa parte aqui, Salomão vai fazer a outra. Entenda, alguém tem que vir e matar os inimigos, para que os outros possam vir e construir em paz. E nós fomos chamados, irmãos, para preparar o terreno, para que os nossos filhos edifiquem. E nós recebemos uma planta. Nós temos um desenho, um modelo, não tem nada saindo da nossa cabeça. Isso é muito claro para nós. Veja isso, capítulo 28, verso 1, do primeiro livro das Crônicas. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel e os líderes das tribos. Eu estou na NVI, se você quiser colocar a mesma versão para ficar mais fácil. E os líderes das divisões a serviço do rei, e os comandantes de 1.000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e dos rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio, e os principais guerreiros, e os soldados valentes. E Davi colocou todos esses em pé e disse, escutem-me, meus irmãos e povo meu. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse, você não construirá o templo em honra ao meu nome, pois você é guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu dentre toda a minha família para ser rei para sempre em Israel. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família,
e dentre os filhos de meu pai, me escolheu para ser rei sobre Israel. E agora, ó, entre todos os filhos que ele me deu, ele escolheu Salomão para se assentar no trono de Israel, o reino do Senhor. Então, Davi está dizendo, eu tinha todo o projeto para edificar a casa para Deus, mas Deus disse, Salomão vai construir. Entenda, irmãos, nós fomos chamados para abrir espaço, para que a próxima geração que vem atrás de nós possa construir. Você sabe que eu tenho lutado para esse lugar ser um lugar muito seguro. Eu tenho trabalhado para que aqui seja um ambiente seguro para crianças e adolescentes. Porque se essas crianças e adolescentes crescerem sem os traumas religiosos que nós vivemos, irmão, o que eles vão construir será tão maravilhosamente grande, com tudo que nós vamos deixar preparados para eles. Sabe como é que eu tive que iniciar o chamado de Deus na minha vida para ser pastor de uma igreja? No prédio lá na Peru, onde nós estávamos ontem. Na primeira reunião a gente não tinha som, a gente não tinha microfone e a gente não tinha cadeira. Foi assim que nós fizemos a nossa primeira reunião. A gente só tinha fé de que Deus nos chamou para viver algo. Aí foi lá o Charles e montou 2 caixas de som para nós, uma mesa de som, um microfone, emprestou para nós, um solzinho lá, um pessoal emprestou cadeiras para nós, brancas, e nós fizemos a primeira reunião, com aquelas cadeiras de plástico e o solzinho emprestado que o Charles emprestou para nós. A gente não tinha nada, a gente tinha fé, e as primeiras pessoas que foram assistir a primeira reunião eram os meus alunos e umas pessoas que eu tinha conhecido recentemente lá em Foz do Iguaçu. Nossa primeira reunião foi assim. Só tinha fé. Não tínhamos nada. Teve uma pessoa que assistiu essa primeira reunião, o Marcinho. Agora o pessoal do louvor ficou... Alugamos uma casa para eles ali no estaleiro. E eles ficaram lá segunda, terça e quarta, junto com o Filipinho, que compôs centenas de músicas que estão muito famosas aí no meio gospel. Também o Abidiel Arsênio, que também compôs músicas para Aline Barros, Gabriela Rocha, para todo... Os compositores mais... É os que estão mais em alta no Brasil hoje. Junto com o Felipe Vilela, aí foi o Tomate, o Gile, os meninos do louvor aqui, eles ficaram lá 3 dias, dormindo nessa casa e compondo as canções para Reino. Essa galera toda lá, ficaram fechados e compondo lá. Que coisa incrível, sabe? Eles se fecharam no ambiente para gerar algo em Deus para nós. E saíram canções maravilhosas, né, Tomate? Tomate está até... O Gile também estava lá, né, Gile? Saíram canções maravilhosas. Sarinha também ficou lá. O Guilherme ficou sem a Sarinha pela primeira vez depois de casado, né, Guilherme? Foi um sofrimento. Sarinha ficou lá, né, fechada na casa lá da composição. Cara, muito tremendo. O Abidiel compôs aquela música da sarça, né? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Vê? Que isso, pastor? Ele está me tirando. Galera, esse pessoal tinha de estrutura lá, mais do que nós sonhamos ter na vida toda. Então, o Marcinho foi lá fazer nessa casa um cordeiro para eles. O Marcinho assa um cordeiro, e ele foi lá assar um cordeiro para eles num dia lá na hora do almoço. O Marcinho estava na nossa primeira reunião, e lá na casa ele falou comigo assim, sabe o que eu estava lembrando? Da primeira reunião que vocês fez, eles não tinham nada. Aí eu voltei lá 4 meses depois, tinha tudo. Ele falou assim, eu fiquei apavorado. Como é que ele fez isso? Deus fez isso. Aí ele falou assim, agora eu vou lá ele vem aqui de vez em quando, né? Porque ele é lá da igreja do Mevan. Então ele vem aqui de vez em quando, ele falou, cara, eu chego lá, eu fico assim, como que aconteceu tudo isso em 4 anos? Irmãos, vocês não têm ideia do que Deus fez com a gente. Nós somos uma igreja de 4 anos. Você tem noção de que nós já estamos alcançando várias cidades do nosso país
Estamos mais 3 países, nós só temos 4 anos como igreja. Nós estamos em 17 a 18 cidades do Brasil, já estamos mais em 3 países, construindo aquilo que Deus nos chamou para construir. É tudo milagre. Vai duvidar do quê? Vim para esse prédio aqui era impossível. A gente era uma igrejinha na Rua Peru, irmão. Se você andasse mais 2 quadras, estava um mato. Foi de lá que a gente saiu. E a gente está lá ainda. Agora preste atenção. Para vir para cá, você quer uma concessionária de carro. O dia que eu entrei aqui a primeira vez, isso era tão grande. E eu me senti tão pequeno. E eu sentei aqui no meio aí, ó. E falei, meu Deus, será que a gente vai conseguir encher esse negócio um dia? Porque isso aqui era muito grande. Nós fizemos um culto aqui, quando não tinha nada. Nós fizemos uma reunião, lembra? A gente colocou um sonzinho aqui, chamou todo mundo, não tinha nem cadeira, ficou todo mundo sem ar-condicionado, no calor, sentado no chão. Foi nosso primeiro culto aqui. Para vir para esse lugar, foi assim, ó. Nós fomos falar com o dono do prédio, e ele falou assim, tem 3 pessoas na frente. Eu falei, 3? Ele falou assim, a prefeitura, uma concessionária e mais uma outra empresa. Aí eu falei, meu Deus, nós somos só uma igrejinha. Mas vai alugar para nós, né? Aí eu estou lá pregando em Porto Alegre, lá no Douglas. Na terça-feira de carnaval, o pessoal que viajou, a gente não tinha nenhum evento aqui na igreja, eu fui lá. Aí estou lá para pregar, o cara me manda mensagem. Olha, eu alugo para vocês. Se vocês me pagarem 1 ano adiantado até sexta-feira. Porque sexta-feira eu vou para o Chile. Se vocês pagarem o prédio de vocês, senão eu vou para o Chile, quando eu voltar eu vou alugar para a prefeitura. Era terça-feira de carnaval. Eu estava em Porto Alegre, a gente não tinha reunião aqui. E ele falou que tinha que pagar 1 ano de aluguel adiantado. 1 ano era R$500 mil. R$500 mil. Eu abri o aplicativo da igreja para ver quanto nós tínhamos na conta, né? Sabe quanto que a gente tinha? 6 mil. Sabe o que eu falei para o homem? Está fechado. Sexta-feira a gente paga. Irmão, eu tenho mais fé que juízo. Quando dá errado eu choro, hein? Aí eu saí ligando para todo mundo. Tem dinheiro? Dá dinheiro aí, nós precisamos alugar o prédio. Fui pedindo. E tem que pedir que eu vou fazer. Eu sei que nós juntamos 420 mil até na sexta. Aí eu fui lá e depositei os 420 para ele. Falei assim, na segunda eu te dou 80. E na segunda nós mandamos 80. Aí alugamos o prédio. Era impossível. Conseguimos alugar o prédio. Mas era impossível. Irmão, era impossível que aquela igrejinha alugasse esse prédio. Consegue entender ou não? Aí alugamos o prédio. E agora o que nós vamos fazer? Não tem que fazer nada aqui dentro. Porque para fazer tinha que reformar. Irmãos, foi assim, milagre, porque era impossível a gente construir. Foi milagre. Entendeu? Deus levantou a Doris, fez o projeto, levantou o Tiago, construiu, colocou o dinheiro dele na frente. Até hoje o coitado está recebendo da gente as parcelas. Um irmão doou daqui, outro doou dali, um doou o carpete, outro doou outra coisa. E aí nós já tivemos que trocar o carpete, porque o pessoal mascou chiclete e colocou no carpete que era impossível a gente comprar. E a gente comprou. Então, o que acontece? Tudo isso aqui era impossível. Diga comigo, era impossível. Mas nós estamos aqui. Porque nós estamos construindo com fé. Porque foi assim que nós começamos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Os que vão ser pastores depois de nós, não vão começar num lugar com um sonho emprestado. Eles vão começar o ministério deles no nosso máximo. Então, se nós atingirmos, até essas pessoas assumirem 50 nações e 1000 igrejas, é assim que eles começam. Com 1000 igrejas. Com a força financeira de 1000 igrejas.
Consegue entender ou não? Eles vão começar no lugar que a gente parar. Ou seja, o máximo que nós conseguimos na unção que nós temos é onde eles começam a vida. Você entende ou não? Eu tive que trabalhar para estudar teologia. Sabe o que eu estou fazendo aqui na igreja? Eu estou oferecendo para pagar a teologia para o povo. Vê a diferença? Quando você começa com base, quem está conseguindo entender? Você está conseguindo entender ou não? Que nós estamos construindo um futuro que não é do pastor Eduardo, não é seu, mas nós estamos construindo o futuro dos nossos filhos e da próxima geração. Quem recebeu a planta disso tudo aqui fomos nós, mas quem vai edificar o que Deus viu são eles, porque diferente de nós, eles vão ter as bases para fazer isso. Deixa eu te mostrar aqui para a gente encerrar. Olha o que diz aqui o texto do capítulo 28, verso 11 e 12. Se puder, coloca na tela. Então Davi deu a Salomão, seu filho, deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores, as suas salas, os lugares do propiciatório, ou o lugar do propiciatório da tampa da arca. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito lhe havia posto no seu coração. Veja, tudo que o Espírito pôs no coração de Davi, ele escreveu. Preste atenção. Acerca dos pátios do templo do Senhor, de todas as salas ao redor. Olha o que Davi vai dizer. Acerca de todos os tesouros do templo de Deus, os seus depósitos. Verso 19. Disse Davi a Salomão: tudo isso que você está vendo, projeto, Deus, o Senhor, me deu por escrito, e Ele me deu entendimento para executar esses projetos, e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não te deixará e nem te abandonará, até que você termine a construção do templo do Senhor. Veja, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. Davi recebeu a planta da própria mão de Deus. Entende ou não? Essa igreja só vive esse milagre desses 4 anos porque ela não nasceu no coração de um homem. Eu estava dando uma aula quando Deus me chamou. Tinha 1000 pessoas ao vivo. Todo mundo viu. Deus falou comigo, irmão. Eu fui impactado, fui tomado pelo poder de Deus. Deus falou comigo. Eu deixei os alunos, eu estava dando aula no meu escritório, lá no meu computador, para 1000 alunos no Zoom. Eu deixei os alunos, fui correr lá na sala para contar para a pastora, que não era pastora ainda. Eu fui dizer para ela que Deus disse que a igreja ia nascer. Quando eu cheguei lá na sala, ela olhou para mim e falou assim: antes de você falar, deixa eu te contar uma coisa. Eu tive um sonho. Sonhei que eu estava grávida, que eu estava dando à luz. Mas não era mais um filho. Deus me disse que a igreja vai nascer. Aí eu falei: repete isso lá para os meus alunos. Eu trouxe ela na frente da tela para ela contar para eles, que senão ninguém ia acreditar. E a gente começou a chorar. Porque nós tínhamos certeza que Deus estava fazendo nascer a igreja naquele dia. Consegue entender ou não? E você sabe por que eu estava dando aula para 1000 pessoas lá no Zoom? Porque meus alunos, eu tinha 22.000 alunos online lá. Eu tinha 22.000 alunos no Hotmart. Os meninos aqui trabalharam, ó. O pastor Vinícius trabalhou em lançamento meu, acho que a Thalita também ajudou em algum lançamento. O meu lançamento que eu menos vendi na vida, vendi 500.000. Irmão, eu levava 2 minutos para vender mais de 200 mil reais. Tem 2 anos que eu não faço um lançamento, porque eu não tenho tempo, eu vivo para a igreja. Consegue assimilar? Mas eu fui chamado para viver para Jesus. E o Senhor me quer aqui edificando a igreja. Consegue entender? Então não é, poxa, que a gente não tem coisa melhor para fazer. Não é que você não tem coisa melhor para fazer. É você escolheu servir a Jesus.
Entende ou não? Eu vim para cá no auge, mas no auge das minhas vendas online. No momento que eu tinha mais aluno, eu aceitei viver para Jesus, larguei tudo. Quem conseguiu pegar isso aí? E é assim, irmão, nós vamos vivendo para Ele, vivendo para Ele. Consegue entender ou não? Davi pegou a planta e deu para Salomão. Agora olha aqui, capítulo 29, verso 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e é inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio será feito não para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Então, olha o que Davi está dizendo. Deus chamou Salomão, meu filho, mas ele ainda é muito jovem e não tem experiência. Estamos falando de Salomão, tá? O pai de Salomão, pai do homem mais sábio do mundo, está dizendo: o meu filho é jovem e sem experiência. Veja, até o homem mais sábio do mundo um dia foi jovem e sem experiência. Precisou amadurecer e adquirir experiência. É o que Deus está fazendo conosco como igreja, nos amadurecendo, nos deixando adquirir experiência. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Todo mundo entendendo? E agora, Davi vai dar uma oferta. Eu não vou mostrar aqui para a gente ganhar tempo. Davi vai dar uma oferta para construir o templo do Senhor. Ele é o rei de Israel. Então ele vai pegar dos cofres do governo e vai dar uma oferta. Ele vai dizer: preparei tudo para que Salomão venha e só construa. Separei ouro, prata, bronze, ouro para as coisas de ouro, bronze para as coisas de bronze, prata para as coisas de prata, madeira. Ele falou: guardei mármore, está tudo pronto. E agora, do meu tesouro pessoal, eu também quero dar. Foi da minha riqueza pessoal. Ele deu do Estado, agora vai dar da sua riqueza pessoal. E Davi falou o seguinte, olha o que ele falou. Eu darei da minha riqueza pessoal 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata. E ele disse: para que as paredes do santuário de Deus sejam revestidas de ouro. Eu calculei 105 toneladas de ouro a R$ 498 o grama. 245 toneladas de prata a R$ 5,98 o grama. 57,2 bilhões de reais. Foi assim que Salomão começou a vida. Se Salomão desse errado, alguém tinha que pegar ele e esfregar a cara no chão. Porque, irmão, uma coisa é o cara que, como eu, cuidava de carro para ganhar moeda, vendia picolé, engaixava sapato. Uma coisa é eu dar errado na vida, outra coisa é você que foi para Harvard. Entende? Porque os seus pais te deram toda a condição do mundo de dar certo. Se eu contar a minha história para você, de onde Deus me tirou e como Deus me fez chegar aqui, você começa a chorar aqui dentro. Porque eu sou o improvável do improvável do improvável. Consegue entender? Agora, irmão, quem tem tudo, não tem como dar errado, poxa. E geralmente quem se perde? São os que começam do zero ou os que começam com muito? Hã? Quem se perdeu, Davi ou Salomão? Então veja. Gente forte tem a mania de gerar gente fraca. Não vai ser isso que nós vamos fazer. Nós vamos gerar uma próxima geração de pessoas que serão mais fortes que nós. E que não vão se perder. Quem está pegando? Quem está pegando? Aí Davi orou. E olha a oração de Davi. Senhor, dê a meu filho Salomão um coração para te obedecer. Ele não orou, dê a Salomão dinheiro. Ele não orou dizendo, dê a Salomão prata, ouro.
Não, ele orou, dê a Salomão um coração para obedecer. Porque se você tiver coração para obedecer, irmão, você vai edificar o que Deus te mandou. Amém ou não amém? Amém. Quem está aí? Eu queria passar o dia com você aqui hoje. Um dia nós vamos ter uma cozinha gigante aqui. Eu não vou deixar você ir embora não, nós vamos almoçar por aqui mesmo. Escreve o que eu estou te falando. Esse dia vai chegar. Nós vamos almoçar todo mundo no mesmo lugar. E vamos continuar conversando até o pôr do sol. Porque eu tenho muita coisa para falar e você tem pouco tempo para ouvir. Fique de pé no seu lugar. Mão direita lá para o alto. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho, a consolação e a direção do Espírito Santo, que foi enviado à terra e que habita em nós. Traz a mão no seu coração e diga, que habita em mim. Joga lá em direção à sua casa e diga, seja com todos, agora e para sempre. Amém. Vai em paz em nome de Jesus. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.